boa tarde. Estamos aqui com o professor Carlos, do Instituto IESP, pesquisa. Ele é sociólogo, pesquisador e professor. Carlos, gostaríamos de saber quais as implicações das chamadas grandes ideologias no que seria a pequena política que conduzimos no cotidiano. As interações, o macro no plano das ideias, agindo sobre o micro de cada um de nós. Bom, essa pergunta sobre a relação entre as ideias gerais e a ação das pessoas é muito interessante, porque nas sociedades humanas a gente conduz a nossa vida de acordo com várias ideias que a gente tem. Não precisa ser só ideias dos grandes filósofos ou pensadores, a gente tem concepções de como deve funcionar a vida. Quando a gente encontra pessoas na rua, a gente tem algumas ideias de como devem funcionar as relações entre as pessoas, e essas ideias nos conduzem. Tá? Então, existe uma relação forte entre o que a gente pensa sobre a sociedade e como a gente constitui, faz a sociedade nas nossas ações cotidianas. Tá? Então... Você acha que, às vezes, isso implica em uma certa hipocrisia por parte de pessoas que pensam algo e pregam uma determinada filosofia, uma determinada linha de pensamento e agem de forma completamente contrária à mesma? Não, isso aí já é uma outra pergunta, tá? Que é diferente. Agora, eu acho que, claro, as pessoas podem pensar uma coisa e agir de outra maneira, mas o que eu acho que é mais interessante é você imaginar que nas sociedades, o que a gente pensa sobre o que é a sociedade constitui e ajuda a fazer a sociedade existir daquela forma. Então, por exemplo... Então, como constituintes da sociedade, o nosso pensamento tem implicações reais e práticas na própria sociedade. Exatamente. A gente poderia fazer uma distinção entre a vida, vamos dizer assim, material, né, que constitui a nossa forma de viver e etc e tal, como a gente troca, a gente trabalha, etc e tal, e o plano das ideias. Tá? Tem uma discussão clássica que diz que esse plano das ideias é uma consequência da vida material. E tem uma outra concepção que mostra que essas ideias que a gente tem sobre a sociedade influenciam como a sociedade existe. É diferente de em outras áreas do conhecimento, em que não importa nem um pouco como você acha que funcionam os planetas, que eles vão continuar funcionando daquela forma. Agora, a sociedade, se você acha que a sociedade deve funcionar de uma maneira, funciona de uma maneira, isso acaba tendo implicações na própria sociedade. Então, tem uma ideia que é comum nas sociedades, que é a seguinte: uma vez que você determina uma coisa como sendo verdadeira, ela pode ser verdadeira nas suas consequências. Então, por exemplo, a gente pode pegar um exemplo clássico da história história do século XX, né? Quando teve a grande crise de 29, que houve uma crise na Bolsa de Valores e etc. E tal. Havia uma crise muito forte, mas a crise foi acirrada e chegou às suas últimas consequências no momento em que todo mundo pensou o seguinte: as ações não valem mais nada, então vamos vender as ações. Todos pensaram ao mesmo tempo. Todos pensaram a mesma coisa e, consequentemente... pensaram a mesma coisa. Na hora que foram vender, não tinha ninguém para comprar, elas não valiam nada. Então, a ideia, nesse caso, a ideia de que elas não valiam nada, acabou influenciando, de fato, o fato de elas não valerem nada. E elas acabaram. Então, as ideias, elas influenciam a vida social, sim, tá? Isso não significa que você vai mudar o mundo com ideias, tá? Então, quanto mais as pessoas acreditam que o voto delas vale, mais pessoas votam, menos vale o voto das pessoas. Mais ou menos isso, mas o voto delas vale também, porque quanto mais pessoas votam, menos vale o voto delas, não, porque se você somar os votos, eles vão valer em conjunto uma coisa muito maior. Você ser eleito com muitos votos é diferente de você ser eleito com poucos votos, né? Por exemplo, em sociedades onde o voto não é obrigatório, se você é eleito com uma quantidade muito grande de votos,
isso dá muito mais legitimidade ao governante do que se ele for eleito com uma quantidade menor de votos. Então, Acho que temos que terminar por aqui, Carlos, mas foi interessantíssima a nossa conversa. Espero que possamos continuar em outro momento. O tempo é findo. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado.